Noticiário Colorado bastante movimentado nesta quarta-feira no que se diz respeito a jogadores podendo vir ou até mesmo sair. Eu falo do Everton Ribeiro, que é um jogador que entra na pauta colorada, o Inter se candidata a ter esse jogador. Eu falo de Maurício, que aí poderia sair, mas nós temos informações a respeito disso. O Bahia, o Grupo City, quer ter esse jogador. Vamos falar um pouco também a respeito da informação que veio ontem através do venezuelano Joseph Martinez e também um pouquinho a respeito desse anúncio que o Atlético Mineiro fez pelo Scarpa de um jogador que esteve na mira do Colorado. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, que é muito importante. A gente quer chegar a 5 mil inscritos logo. Então é importante que você se inscreva, curta o vídeo e ative o sino das notificações. E, é claro, assista até o final. Valeu, gente! Vamos falar primeiramente sobre o Everton Ribeiro, tá? A imprensa de Belo Horizonte ontem trouxe a informação em primeira mão a respeito de uma aproximação do Inter com o Everton Ribeiro. E eles, inclusive, informaram que foi feita uma proposta, tá? Tanto pelo Internacional como pelo Cruzeiro. E aí a gente precisa explicar um pouco desse imbróglio que existe entre Everton Ribeiro e Flamengo. O contrato do jogador se encerra agora no dia 31 de dezembro e o jogador está em negociações com o Flamengo para renovar ou não. O Tite, quando chegou lá, ele não colocou o Everton Ribeiro como titular, tá? Então o Everton Ribeiro, nesse momento, ele é reserva. O De La Cruz está chegando, então a tendência é que o jogador não seja titular, pelo menos nos planos do Tite, que apesar disso já chegou até a convocar o jogador para a Copa do Mundo e tudo mais. É um jogador que é do agrado do Tite, mas que nesse momento não tem sido titular frequentemente lá na Gávea, lá no Flamengo. Pois bem, essas negociações elas estão acontecendo e existe um grande entrave. O Flamengo quer renovar com esse jogador por 2 anos, né? Aliás, o contrário, o Flamengo quer renovar para esse jogador por 1 ano, e o jogador ele quer renovar por mais 2 temporadas. É um atleta que tem 34 anos e por isso que tem essa questão. O Flamengo entende que esse jogador já não tem mais aquele status de titular, né? De, digamos assim, de uma unanimidade até dentro da comissão técnica e está oferecendo para ele apenas 1 ano de contrato. E é claro que o jogador, querendo se valorizar, né, ele quer ficar por 2 anos. Sexta-feira, anota aí na agenda, vai ter uma reunião importante para definir o futuro do Everton Ribeiro no Flamengo ou não, né? Ou ele fica ou ele não fica. Se ele não ficar, bom, é aí que entra o Inter na parada. Uma proposta do Inter já foi colocada na mesa, segundo o jornalista Thiago Fernandes, lá de BH, e essa proposta, inclusive, seria melhor que a do Cruzeiro, tá? Então, Inter e Cruzeiro, nesse momento, sinalizam com essa proposta. Alguns colegas aqui de Porto Alegre têm dito que o Grêmio também está ali monitorando e tal, e tipo assim, vamos lá, o Everton Ribeiro é um grande jogador, jogou a última Copa do Mundo, então é natural que várias equipes estejam nesse momento aguardando, monitorando, mas de fato, né, Internacional e Cruzeiro me parece que são as equipes mais fortes nesse momento, e aí o jogador viria de graça, é claro, vai ter que pagar uma multa, não, uma luva de repente a respeito disso, o jogador vai querer, né, algo também para assinar com alguma equipe, e aí as negociações serão feitas a partir desse aceite ou não, né, ou desse não aceite dele com o Flamengo. A verdade é que o jogador nesse momento dá prioridade ao Flamengo, afinal de contas é o time em que ele está nesse momento. As conversas serão feitas, uma reunião está marcada para sexta-feira e a partir dali é que se define o futuro do jogador, se fica no Flamengo ou não, e aí tem a grande questão. Bom, o Internacional ofereceu algo financeiramente melhor do que o Cruzeiro, só que com o Cruzeiro o Everton Ribeiro tem uma identificação também, porque ele foi campeão brasileiro lá, ganhou 2 brasileiros lá, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e tudo mais, e a gente precisa aguardar os próximos movimentos a respeito disso. Vamos lá, Maurício. A informação hoje de tarde dá conta de que o Maurício ele tem o desejo do Grupo City. Essa informação foi dada pela ESPN, que inclusive confirmou os valores de 12 milhões de euros, que é o valor que o Bahia está sinalizando em fazer para o Internacional para ter esse jogador. E aí a informação veio até um pouco desencontrada, porque eles colocaram que o Inter detém 60%, a gente tem uma informação diferente, a gente tem a informação de que o Inter tem 50% do atleta. Mas essa informação nesse
anunciado, eles disseram até inclusive que o André Cury, que é o empresário, o staff do atleta, ele está lá em Salvador tratando disto. Eu confirmei com o André Cury que realmente disse que estava lá em Salvador, não quis dar mais detalhes, mas ele confirmou que estava lá negociando, ou seja, conversando, na verdade, com o Bahia a respeito dessa proposta que o Bahia pretende fazer para o Internacional. De dentro do Inter, o que eles falam? Que não tem nada, que o Inter não recebeu uma proposta do Bahia e que não participaram desta conversação, né, entre André Cury, o staff do atleta, com o Bahia, com o Grupo City. O fato é que o Grupo City está muito forte na parada, não é à toa que eles também ofereceram, né, estão oferecendo uma proposta lá pelo G. Lucas. Isso até deu uma travada na negociação entre G. Lucas e Internacional, já que o Inter queria, né, sinaliza em fazer uma proposta de empréstimo por ele, e o G. Lucas tem essa proposta agora em definitivo para ir lá para o Bahia. O Santos, é claro que tem interesse em negociar esse jogador, afinal de contas caiu para a Série B e isso deu uma travada. Então o Grupo City entrou forte na parada por alguns jogadores, né, e realmente tem essa proposta aí, né, que segundo o Internacional ainda não apareceu de forma, né, oficial. E é bom que se diga, tá? O presidente, algumas semanas atrás, ele deu uma entrevista pro pessoal Donos da Bola, lá na Bandeirantes, e ele falou em alto e bom som, com todas as letras: o Maurício não sai, o Maurício fica. Eu não lembro se foi com essas palavras, mas ele disse que realmente o Maurício não sai. Porque naquela época se tinha a questão do Corinthians, né? Se tinha até uma questão do Flamengo também. Então, naquele momento ali, ele falou que o Maurício não sai. O Maurício tem um contrato até 2027 com o Internacional. Então, se o Inter não quiser aceitar nenhuma proposta, o Inter não aceita e tudo mais. É claro que existe uma pressão do André Cury em negociar esse jogador. E aí o Grupo City entra nessa parada aí por um projeto. O Grupo City, por exemplo, ele tem os seus conglomerados, o próprio Manchester City, que seria de repente um futuro para o Maurício. Eu acho difícil, eu acho que o Maurício não tem talvez um potencial para jogar no Manchester City. Mas eu gostaria de lembrá-los também que o Grupo City, dentro do seu conglomerado, tem também o Girona, que nesse momento está brigando pelo Campeonato Espanhol lá, e também tem o Palermo na Itália. E o grande sonho do jogador, numa entrevista que ele fez na Zona Mista, até numa pergunta que eu fiz, ele falou: eu tenho um sonho sim de jogar a Europa, jogar a Champions League e tudo mais. É um interesse do atleta e também jogar lá, só que precisa aparecer uma proposta que seja boa pro Inter e para mim. Ele até falou, e aí foi para outro colega, né, numa pergunta feita de outro colega, ele disse: eu amo o Internacional e tudo mais, tem que aparecer uma proposta boa pro clube e para mim. Minha visão, dentro daquilo que a gente ouve dentro do Internacional, o Inter não tem interesse em vender o Maurício. Afinal de contas, vendeu o Johnny. Vamos colocar aí o card do anúncio do Johnny. Aliás, o Johnny, que foi vendido por 7 milhões de euros, todo esse valor, né, vai para o Internacional. Afinal de contas, o Inter detém 100% do jogador, e todo esse valor vai para o Inter. Então o Inter não está com o Pires na mão, não tem que vender jogador nesse momento, né? Ou entende que não precisa vender jogador nesse momento. Então, dentro disso, né, e com um contrato longo que ele tem até 2027, o Inter está bem calçado e não pretende, pelo menos por enquanto, vender o jogador, a não ser que a proposta aumente e aí seja realmente uma proposta tentadora, que o Inter aí vai negociar o Maurício. Mas pelo menos por enquanto, e principalmente para o mercado nacional, né, você, digamos assim, você vai lá e dá o Maurício para um clube rival, né? O Bahia de repente não luta pelas mesmas aspirações que o Inter, ou pode até lutar, mas é um clube do Campeonato Brasileiro. Então, nesse momento, o Inter não tem interesse em negociar o Maurício, principalmente pro futebol brasileiro. Robert Renan, a gente aguarda agora os últimos detalhes. O Robert Renan é a mesma situação que eu falei ontem. O staff do Robert Renan nos disse que aguarda essa documentação oficial e se espera aí, né, formalizar esses últimos detalhes aí para que ele seja anunciado no Beira-Rio. Falta pouco realmente, mas depende do Internacional sacramentar esse negócio. Foi o que o staff do Robert Renan nos disse. O Joseph Martins é uma informação que veio ontem, eu nem vou entrar muito nesse assunto porque o Inter realmente negou totalmente essa informação e eu confio realmente que não tenha nada. Afinal de contas, não é todos os jogadores que o Inter nega, né? Sempre quando a gente pergunta de algum jogador, eles apenas falam, ou eles dizem que a gente tem interesse, ou eles falam assim, não vou falar sobre o jogador. Desse foi negado completamente, tá? O Joseph Martins, venezuelano de 30 anos, a informação do pessoal lá que cobra a MLS, dá conta de que o Inter
tem um pré-acerto com ele, mas isso já foi negado pela direção colorada. E para encerrar, uma ultiminha aqui, o Gabriel Baralhas, volante que pertence ao Inter, que está lá no Atlético Goianiense, ele vai ficar mais um ano no Atlético Goianiense. Eles estão estendendo o seu contrato de empréstimo, ou seja, o Gabriel Baralhas não se apresenta no dia 8, apesar de ainda pertencer ao Inter, ele vai ficar mais um ano lá no Atlético Goianiense. Comentem o que vocês acharam a respeito de todas essas informações e eu aguardo vocês amanhã às 10 horas para o Café com Fontes. Valeu!